E aí ontem também foi liberada, foram liberados os trechos, né? Ou, na verdade, na íntegra, as declarações da própria Débora. A gente tem até esse vídeo para a gente colocar aqui, quando ela fala que ela não tinha esse objetivo, que pediram para ela. Vamos assistir o que a própria falou a respeito de ela pintar a estátua com o batom. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da, da, da frase dita pelo ministro Barroso. E, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. É impressionante, né? Aqui a declaração forte dela, falando que a letra do homem que estava lá fazendo era feia e ela foi ajudar. E é isso, Sakamoto. Isso sensibiliza os juízes, sensibilizou o Fux, quem sabe, essa declaração dela. Ela está presa há 2 anos, só para a gente também pontuar aqui. Bem, olha, Fabiola, sinceramente, né? Primeiro que é o seguinte, que ela deve estar sofrendo por estar presa, isso eu não tenho dúvida nenhuma, né? Apenas os masoquistas gostam de estar presos. Segundo, dizer que não sabia o que estava acontecendo, desculpa, a convocação para a festa da Selma, como era chamada o pedido de golpe, era muito claro. Aquilo não era um piquenique, aquilo não era um passeio no parque, aquilo não era nada disso. Teve gaiatos? Teve gaiatos, sim, pessoas catadoras de reciclável, teve coisas, tudo isso, né? Agora, teve um grosso de que estavam lá, sabiam exatamente que estavam lá, era a tentativa de ajudar a tomada de poder, destituição de governo democraticamente eleito, tudo isso mais, né? É claro que todo o discurso, depois o discurso dela está sendo utilizado para tentar botar um prego no coração do julgamento, né? Então, ela, claro, e ela está fazendo o papel dela para tentar se defender e para tentar reduzir a pena, ela está no papel dela disso. Agora, os juízes, os julgadores vão ter que analisar isso, é claro, sobre a letra fria da lei. Lembrando, novamente, para quem anda, na verdade, achando que ela tomou quatro, ela talvez seja condenada a 14 anos por conta de passar batom na estátua, não é por conta de passar batom na estátua. Na verdade, a pichação da estátua colocou ela no meio desse processo lá, do processo golpista, ela, ou seja, traz, individualiza, fala só, essa pessoa a gente pode identificar como tendo participado dos atos golpistas exatamente por conta porque ela pichou a estátua, né? Ah, mas você é a favor da pena, né? Falou assim, ó, primeiro que é o seguinte, toda a questão da pena, ela tem que lembrar que foi os legisladores, foi o Congresso que criou essa pena, essas penas, né? Ah, essas penas não são muito grandes. Eu acho que elas poderiam ser menores, né? Você poderia reduzir a pena e depois aumentar a pena para quem? Para quando foi a vez dos líderes da conspiração. Poderia ser sempre a parte mais baixa da pena, né? Então eu acho que do tamanho, é claro, ela tem que ser condenada, ela tem que ser, não é por causa do batom.
né? Mas eu acho que há espaço sim para uma condenação menor, mas isso eu também já tenho falado em muitos outros episódios há muito tempo, né? Que poderia ter uma pena mais baixa para os executores do 8 de janeiro, para reservar as penas maiores para quem conspirou. Agora, Fabiola, dito isso, o Fux, na minha avaliação, a ação do Fux o Fux fez média com a imprensa, com advogados, e o Bolsonaro pode continuar preocupado. Né? A média do Fux, o Fux, na verdade, de certa forma, jogou para uma parte da torcida. Tem uma parte da imprensa que está batendo, 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 batendo. O Fux jogou para essa torcida, e na minha avaliação também o Fux jogou não para o Bolsonaro, não para os outros réus, mas para alguns advogados por quem ele tem respeito, na verdade. Então ele fez uma média, né, tanto com a imprensa quanto com os advogados, né, em meio a toda essa discussão, né? Agora, o Bolsonaro pode continuar preocupado, que eu concordo com o Oscar com relação a ele estar tentando mostrar uma outra imagem, mas também concordo com a Mônica. O Fux, ele tem um perfil mais duro. Eu estava lendo aqui. Jornalista é aquela coisa, hora de folga vai fazer o quê? Vai ler ação criminal. Eu tava lendo as ações criminais, olha só, que depressão. Eu tava lendo ações criminais do 8 de janeiro. E o Fux, por exemplo, tem uma ação aqui na minha tela aberta, o Fux tá no grupo que tá jogando a pena para cima. 17 anos, para cima, junto com o Alexandre de Moraes, uma série de outros. Né, ele jogando para cima, o Barroso sugerindo para baixo, André Mendonça também, e o pessoal jogando, e ele jogando para cima as penas, né? Então não é aquela coisa, o Fux vai querer penas mais baixas. Tem que lembrar que esse episódio, por ter ganhado tração midiática, tem efeito. E isso também mostra que o Supremo também está inserido nesse contexto social e alguns dos seus ministros vão responder ao contexto social e quando esse contexto social ganha esse tipo de tração. Né? Agora, o ponto, né, que eu acho que é o seguinte, né, existe um debate, vamos lembrar que existe um debate se o crime de tentativa de golpe de Estado e o crime de tentativa de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito, eles podem concorrer, a pessoa ser condenada por dois. O Barroso tinha apontado uma coisa, o Alexandre de Moraes outra, a posição do Alexandre de Moraes tem vencido, pode mudar, pode, provavelmente que não mude agora. Agora, para terminar, com relação ao questionamento sobre a delação do Mauro Cid, pelo que eu estava lendo da transcrição do julgamento, pelo que eu estava assistindo da transcrição, eu posso estar enganado, mas na minha avaliação, o que o Fux está fazendo é um pouco o contrário do que o pessoal do bolsonarismo está usando. Ele não está questionando a delação, ele está questionando os benefícios concedidos ao Cid. Porque com esse vai e vem do Cid, ele está questionando se era o caso. Na minha avaliação, ele está questionando se é o caso, inclusive, de zerar os benefícios do Cid, exatamente por conta de todo esse vai e vem e de todo o atraso que ele impôs ao processo judicial por conta desse vai e vem, e não a delação em si. Ó, tem muitos e muitos comentários a respeito do caso da Débora, por causa das declarações, né? Porque esse foi o depoimento dela quando ela vai falar a respeito do que aconteceu no dia, né? E aqui as pessoas escrevem, ó, o Saque diz o seguinte: crocodilo chorando comove mais. Aí o pessoal fala aqui, o Gil Castro fala assim: nossa, mas o cara que pediu para ele escrever, ele tinha um batom? Ele que tinha o batom ou ela pegou o batom dela? Aí tem gente aqui, ó. E o Carlos diz: cadê as mulheres aqui desse chat? Vão ficar caladas? Batom agora é arma. Coitada. Aí tem aqui uma outra pessoa falando assim: coitadinha da Débora, ela só estava tirando fotos dos prédios que ela achava bonito em Brasília. E aí ela foi para Brasília, estava tirando foto, e aí, coitada, né? E aí ela passa por essa situação. E aí tem muita gente, é muito impressionante como esse caso da Débora, ele divide o Brasil, inclusive, né, Josias? A gente está questionando isso aos juristas, o Fux trouxe isso para o julgamento, e agora, com a liberação, o Alexandre de Moraes que liberou esses vídeos, né, que foram os depoimentos dela, ou o depoimento dela, né? E aí tem ela falando dessa maneira, ela falando que, poxa, o homem que pediu para ela escrever porque ele não tinha letra bonita. E aí isso comove o judiciário, isso comove a sociedade brasileira. Como é que fica, Josias? Eu acho que o judiciário não tem que se comover com isso, né, Fabíola? É impressionante a quantidade de cidadãos de bem que hoje descobrem que o golpe do Bolsonaro foi um conto do vigário no qual todos caíram, né?
Essa senhora estava lá no acampamento, no QG do Exército, pedindo intervenção militar. Então, não é uma inocente criatura. O que é preciso levar em conta é que o judiciário tem que ter uma noção, ao individualizar as penas de cada um, tem que ter uma noção da responsabilidade de cada um. Que essa senhora precisa ser condenada, não há nenhuma dúvida. Estupidez não livra ninguém de crime. Ao contrário, pode até agravar. Agora, é preciso que a dosimetria, o tamanho do castigo, seja compreendido por todos. No primeiro dia do julgamento da denúncia contra esse núcleo crucial da trama golpista, a defesa do Bolsonaro viu nas divergências pontuais expostas pelo Luiz Fux uma luz no fim do túnel. No segundo dia, o Luiz Fux emoldurou o seu voto com uma frase que sinalizou aos advogados que pode haver mais pus do que luz no fim do túnel, ali da primeira turma. Não deixou pedra sobre pedra, foi o que disse o Luiz Fux sobre o voto do Alexandre de Moraes. Ele elogiou o voto do Alexandre de Moraes, não deixou pedra sobre pedra. E ele avalizou o voto, acompanhou o voto. Na véspera, o Fux tinha lançado dúvidas sobre a qualidade da delação do Mauro Cid. Nesse momento em que ele avalizou o voto do Moraes, na mesma manifestação, ele avisou, olha, divergir do Alexandre de Moraes, do relator, quanto a essa pena de 14 anos que ele quer impor a Débora Rodrigues dos Santos, porque ele deseja, o Fux avisou, vou propor a revisão dessa pena. Por isso ele pediu vista do processo, interrompeu o julgamento dessa cabeleireira que pintou com batom o Perdeu Mané na Estátua da Justiça. Agora, as diferenças de ponto de vista do Fux, foram expostas por ele, elas favorecem o Supremo, não os réus. Se forem bem administradas, essas divergências qualificam o processo. O Fux não foi, aliás, o único a levantar dúvidas quanto à delação do Mauro Cid. A Carmen Lúcia, o Cristiano Zanin também disseram que a colaboração pode conter problemas. O sujeito deu 9 depoimentos, num vai e vem, houve um áudio dele que vazou na revista Veja, dizendo que estava sendo pressionado a dizer coisas que não aconteceram. O Fux falou, 9 delações significam delação nenhuma. Agora, numa ação penal em que as provas sobrevivem ao acordo de colaboração, e o Alexandre de Moraes mostrou isso no voto dele, ele não mencionou nada que o Mauro Cid tenha dito, ele falou de provas, foram recolhidas pela Polícia Federal. Numa ação assim, as dúvidas em relação ao delator prejudicam o delator, não o processo. Ele pode perder o prêmio judicial, a lei diz, se o delator não cumpre com a sua obrigação de colaborar com a justiça, ele perde o direito a qualquer tipo de premiação. É delação premiada, mas é preciso que o delator contribua para que receba o prêmio. Então, ele é que pode ser prejudicado, caso prevaleça esse ponto de vista do Fux, da Carmen Lúcia, do Cristiano Zanin, de que o delator foi seletivo nas suas delações, ele protegeu claramente o general Braga Neto, só lá no final, quando a Polícia Federal descobriu coisas que ele escondia, ele foi chamado, olha, pode ir preso, inclusive, aí ele entregou os últimos podres do general. Então, há problemas mesmo nessa delação. E é bom que o delator saiba que ele pode perder a premiação, talvez deva mesmo perder. Agora, no vídeo que expôs na sessão da primeira turma, que transformou o Bolsonaro e os cúmplices lá em réus, o Alexandre de Moraes incluiu, no vídeo que ele expôs, as cenas do 8 de janeiro, cenas de carros e ônibus sendo incendiados na região central de Brasília, no dia da diplomação do Lula, e expôs também a cena da tentativa, o caminhão que seria explodido nas imediações do aeroporto de Brasília, um caminhão-tanque. Imagina se essa explosão ocorre, o estrago seria monumental. E os 2 golpistas que queriam mandar esse caminhão de combustível pelos ares, eles foram condenados a 9 anos e 8 meses, um deles, e o outro a 5 anos de cadeia. Ninguém entende isso, como é que 2 pessoas que queriam explodir um caminhão-tanque recebem penas menores do que os 14 anos que o Alexandre de Moraes quer impor a essa cabeleireira. Votaram até agora o Alexandre de Moraes e o Flávio Dino. Talvez deva mesmo o Supremo, para qualificar esse processo, inclusive, rever essa pena. Ela merece a pena, merece um castigo. Não estava lá de
inocente, era inocente útil, na melhor das hipóteses, cometeu o mesmo crime, estava lá num bando de golpistas, desceu do acampamento que pedia intervenção militar, na frente do quartel. Agora, 14 anos, é essa a pena? Talvez não, talvez o Fux tenha razão. É preciso que o Supremo reflita sobre o tamanho dessa pena. E se reduzi-la, vai qualificar o processo, em vez de desqualificá-lo. Então, as divergências do Fux são pontuais. No essencial, ele elogiou o voto do Alexandre de Moraes, não ficou pedra sobre pedra, sinaliza que ele deve votar também lá na frente pela condenação dos réus. Agora, essas divergências, como disse, elas beneficiam o Supremo, não os réus. Então é preciso enxergar as coisas como elas são, Fabíola.